Vamos descobrir a verdade sobre a imensa massa do Sol. O Sol, uma enorme esfera de gás luminoso, tem um peso impressionante, que é 333 mil vezes maior que a massa da Terra. Essa enorme massa representa 99,86% da massa total do nosso sistema solar, tornando-o o verdadeiro campeão de peso entre nossos vizinhos celestiais. E o que isso significa para nós? A incrível gravidade do Sol é fundamental para que todos os planetas, incluindo a Terra, permaneçam em órbita estável ao seu redor. Sem a atração gravitacional do Sol, nosso planeta poderia vagar sem rumo no vasto espaço, colocando em risco a vida como a conhecemos. O Sol também influencia as órbitas de cometas e asteroides, e até ajuda a definir a estrutura do nosso sistema solar. Compreender a massa e a gravidade do Sol ajuda os astrônomos a estudar não apenas o nosso Sol, mas também outras estrelas no universo, revelando segredos sobre como elas se formam e se comportam. E se eu te disser que os gatos já foram espiões? Na década de 1960, a CIA lançou um projeto secreto e bastante inusitado, investindo 25 milhões de dólares para treinar e equipar gatos para espionagem. Esses agentes peludos eram equipados com pequenas baterias, microfones e antenas para coletar informações de forma discreta. Você pode imaginar um gato se esgueirando pelas ruas, mas, na verdade, tudo era diferente. Apesar dos esforços, o projeto, chamado de gato acústico, enfrentou muitos problemas. Os gatos, conhecidos por sua independência, nem sempre cooperavam. Frequentemente, eles fugiam ou não se deixavam controlar. No final, a missão não trouxe as informações valiosas que a CIA esperava, levando ao seu encerramento. Este capítulo, inusitado na história da espionagem, mostra até onde alguns estão dispostos a ir para coletar informações de inteligência, mesmo que isso signifique recorrer a aliados imprevisíveis. Você já pensou sobre o momento do tempo? Um momento, surpreendentemente definido como a duração de 90 segundos, oferece uma visão única de como medimos o tempo. Embora frequentemente consideremos que uma hora tem 60 minutos, essa definição destaca que, na verdade, há 40 momentos em uma hora. Essa medida em comum remonta à Idade Média e nos ajuda a valorizar de forma diferente os segundos que passam. Imagine quantos eventos podem caber em apenas 90 segundos, como ouvir sua música favorita ou fazer uma respiração profunda. Compreender o tempo dessa maneira nos ajuda a perceber como os momentos passam rapidamente, nos incentivando a aproveitar cada um deles. Em nosso ritmo acelerado de vida, lembrar que um momento não é apenas um instante pode mudar nossa percepção do tempo. Na próxima vez que olhar para o relógio, pense em quantos momentos você viveu naquela hora. Você não vai acreditar no que acontece com as unhas dos astronautas. Os astronautas enfrentam um problema inesperado durante sua estadia no espaço, uma condição chamada anacolise, onde as unhas podem se soltar da unha após saídas ao espaço. Esse problema estranho surge devido ao ambiente único do espaço e ao design de seus trajes espaciais. Quando os astronautas saem da Estação Espacial Internacional, eles usam luvas especiais que protegem suas mãos, mas também exercem pressão sobre as unhas. Trabalhando em condições de gravidade zero, a combinação de compressão e alongamento pode levar a essa condição desconfortável. Imagine flutuar no espaço, fazendo seu trabalho, e de repente perceber que suas unhas começam a se soltar. Embora isso não represente risco de vida, definitivamente adiciona uma reviravolta estranha à vida do astronauta. Pesquisadores estão buscando melhores designs de luvas para evitar isso no futuro. Que incrível! Você pode ficar surpreso ao saber que Dubai tem um mundo de flores. O Miracle Garden em Dubai não é apenas um jardim qualquer, é o maior jardim de flores do mundo. Este local deslumbrante abriga impressionantes 150 milhões de flores, criando um oásis vibrante que encanta os visitantes. Cada flor é disposta em designs de tirar o fôlego, fazendo você se sentir como se estivesse caminhando por um conto de fadas. Aberto de novembro a abril, o jardim atrai multidões ansiosas para apreciar sua beleza durante os meses mais frescos. Entre as atrações mágicas, imagine passear por um túnel de flores encantador que envolve você em um abraço floral acolhedor. Ou reserve um momento para admirar o impressionante castelo de flores, que parece ter saído diretamente das páginas de um livro de histórias. Cada canto do Miracle Garden conta uma história distinta através das flores, apresentando exibições criativas que mudam com as estações.
Se você se considera um entusiasta da natureza, um fotógrafo em busca de visuais impressionantes, ou simplesmente alguém que procura um passeio único, este jardim é uma joia extraordinária, que traz alegria e encanto a todos que entram. Descubra este método simples de purificação da água. Quando você está na floresta e não consegue encontrar água limpa, existe um método eficaz para tornar a água mais segura para beber. Primeiro pegue um pano limpo para filtrar partículas sólidas, como sujeira ou folhas. Este passo é muito importante, pois ajuda a clarear a água. Mas não pare por aí. O próximo passo importante é ferver a água filtrada. A fervura é essencial, pois mata bactérias e vírus nocivos, que podem te deixar doente. A água deve ferver por pelo menos 1 minuto ou 3 minutos, em altitudes elevadas. Seguindo esses passos, você pode transformar água turva e duvidosa em uma fonte segura de água potável. Este método pode ser um verdadeiro salva-vidas durante caminhadas ou em situações de emergência. Então, da próxima vez que você precisar de água fresca, lembre-se deste método útil. Surpreendente, mas os estudantes controlavam o pagamento. Na Universidade de Bolonha, a mais antiga do mundo, havia um sistema interessante que moldava o processo educacional. Os alunos podiam pagar diretamente pelas aulas de seus professores, o que lhes dava a chance de influenciar a qualidade do aprendizado. Se a aula não atendesse suas expectativas ou fosse chata, eles podiam decidir não pagar. Essa abordagem única criou uma relação incomum entre alunos e professores, baseada na responsabilidade mútua. Os professores sabiam que precisavam oferecer conteúdos interessantes para manter sua renda, o que os incentivava a serem inovadores e a atender às necessidades dos alunos. Essa prática histórica também destaca a evolução da educação e como a interação entre estudantes e professores mudou ao longo dos séculos. Você consegue imaginar se esse modelo existisse hoje? Surpreendentemente, é um fato que Atenas moldou nosso mundo. Atenas, Grécia, orgulhosamente carrega o título de berço da civilização ocidental, e isso não é à toa. Esta cidade vibrante mistura a história antiga com a vida moderna de forma harmoniosa. Imagine passear pelas ruas movimentadas, vislumbrando o majestoso Partenon, um templo dedicado à deusa Atena, que inspirou o nome da cidade. Esta estrutura notável data do século V a.C. e é um símbolo de democracia e filosofia, ambos enraizados na cultura ateniense. Mas não se trata apenas das ruínas. Atenas hoje é um centro de inovação, arte e educação. Com uma mistura dinâmica de cafés contemporâneos, galerias de ponta e mercados animados, a cidade pulsa com energia. Instituições educacionais aqui, como a Universidade de Atenas, continuam a estimular mentes e inspirar ideias. Portanto, seja você um amante da história antiga ou apenas esteja em busca de uma aventura mediterrânea, Atenas oferece uma experiência única, onde passado e presente coexistem de forma bela. Você está pronto para explorar esta cidade incrível. É verdade, as árvores realmente conseguem se camuflar. A forma e a cor únicas de algumas árvores ajudam-nas a se misturar com o ambiente, evitando serem detectadas por herbívoros e até mesmo por humanos. Por exemplo, a casca do bétula muitas vezes se assemelha às texturas e cores da paisagem ao redor, dificultando a sua detecção pelos animais. Além disso, algumas árvores crescem com galhos tortuosos e formas irregulares, imitando os arbustos e outras plantas próximas. Essa adaptação não só as protege da predação, mas também permite que prosperem em ecossistemas competitivos. Árvores como a acácia camuflada podem mudar de cor dependendo da estação e das condições de luz, o que intensifica ainda mais sua camuflagem. Então, da próxima vez que você estiver na floresta, preste atenção nas árvores ao seu redor. Talvez elas estejam brincando de esconde-esconde com o mundo. Quantas delas você consegue notar? A inteligência está realmente ligada aos minerais no cabelo? Pesquisas recentes mostram uma conexão interessante entre a inteligência e os micronutrientes zinco e cobre, que estão presentes em nossos cabelos. Esses minerais desempenham um papel importante no funcionamento do nosso cérebro. O zinco é essencial para a atividade dos neurotransmissores, que é crucial para a transmissão de sinais entre as células do cérebro. Enquanto isso, o cobre ajuda a produzir a energia necessária para que as células do cérebro funcionem de forma eficaz. Embora ter mais desses minerais não torne alguém automaticamente mais inteligente, o estudo sugere que uma alimentação adequada pode ter um impacto significativo nas habilidades mentais.
Por exemplo, dietas ricas nesses nutrientes podem melhorar a formação da memória e as capacidades cognitivas em geral. Essa conexão curiosa destaca a importância de uma alimentação equilibrada, não apenas para a saúde física, mas também para manter a mente afiada e pronta para resolver problemas. Portanto, da próxima vez que você pensar em uma alimentação saudável, lembre-se de que o que você coloca no seu prato pode nutrir sua mente também. Como você pode garantir que sua dieta apoie a saúde do seu cérebro? Prepare-se para se surpreender com as descobertas cósmicas da Voyager 1. Lançada em 1977, a Voyager 1 mudou profundamente nossa percepção do universo. Esta extraordinária sonda espacial iniciou uma missão para explorar Júpiter e Saturno, revelando seus segredos para a humanidade. Percorrendo mais de 11 bilhões de milhas, a Voyager 1 enviou imagens impressionantes que mostram as nuvens turbulentas e as enormes tempestades de Júpiter, incluindo a icônica Grande Mancha Vermelha, uma tempestade maior que a própria Terra. Saturno também revelou seus magníficos anéis, cativando nossa imaginação por gerações. A missão foi especialmente inovadora ao descobrir Titã, uma das luas de Saturno, que possui lagos de metano líquido e se assemelha a uma versão alienígena da Terra. As contribuições da Voyager 1 vão além de visuais deslumbrantes. Ela forneceu informações valiosas sobre as condições atmosféricas, campos magnéticos e a possível habitabilidade desses mundos distantes. À medida que avança mais no espaço interestelar, a Voyager 1 continua a nos lembrar dos vastos mistérios que aguardam descoberta no cosmos. O que mais poderemos descobrir enquanto ela ultrapassa os limites do nosso sistema solar? Difícil de acreditar, mas o veneno do Gila Monster ajuda no diabetes. Pesquisadores descobriram segredos surpreendentes no veneno do Gila Monster, um grande lagarto que vive no sudoeste dos Ecars-e-Uara. Esse veneno contém substâncias que podem ser a chave para tratar o diabetes tipo 2. Estudando esses compostos especiais, os cientistas desenvolveram agonistas dos receptores GLP-1, uma nova classe de medicamentos que não só ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue, mas também afeta o apetite. Esses remédios podem ajudar muitas pessoas a gerenciar seu peso de forma mais eficaz, tornando-se uma opção promissora para melhorar a saúde. Essa conexão empolgante entre o veneno de animais e a medicina moderna mostra como a natureza pode inspirar a criação de métodos de tratamento revolucionários. Com o aumento dos casos de diabetes em todo o mundo, inovações assim podem ser um verdadeiro avanço. Veremos em breve mais aplicações surpreendentes das maravilhas da natureza. Prepare-se para se surpreender com as baleias beluga. A baleia beluga, frequentemente chamada de canário do mar, é um pequeno cetáceo encantador, encontrado principalmente em regiões frias do Ártico e Subártico. Essas baleias brincalhonas são facilmente reconhecíveis pela sua pele branca e corpos arredondados, que deslizam graciosamente pelas águas geladas. Uma de suas características adoráveis é a curiosidade sem limites. As belugas se aproximam de barcos e interagem com os humanos, lembrando filhotes brincalhões no oceano. Suas vocalizações são outro aspecto notável. As belugas produzem uma impressionante variedade de sons, incluindo apitos, cliques e até melodias, o que lhes rendeu esse apelido. Essa variedade de sons ajuda essas criaturas sociáveis a se comunicarem e a navegarem em seus habitats congelados de forma eficaz. Embora frequentemente viajem em grupos menores, grandes grupos podem ser avistados, especialmente durante as temporadas de migração, tornando os avistamentos ainda mais emocionantes. No entanto, o futuro das belugas está em risco devido às mudanças climáticas e à perda de habitat. Para garantir a sobrevivência desses animais encantadores, é crucial que defendamos sua proteção e inspiremos um esforço coletivo para preservar nossos oceanos. A terapia pode trazer conforto e controle, mostrando como as coisas podem se desenrolar e criando uma sensação de estabilidade emocional em um mundo imprevisível. Imagine encontrar abrigo em um abraço acolhedor, desfrutando de um pipoca emocional. Essa imagem reflete como a terapia pode acalmar nossas ansiedades. Durante as conversas terapêuticas, analisamos nossos pensamentos, recebemos insights valiosos e aprendemos a lidar com as incertezas da vida. Esse processo nos ajuda a entender melhor nossos sentimentos, trazendo clareza sobre como resolver problemas. Assim como assistir a um filme favorito nos acalma, a terapia nos permite antecipar possíveis resultados, sem nos sentirmos sobrecarregados.
As ferramentas emocionais que adquirimos na terapia nos dão força para enfrentar os altos e baixos da vida. Portanto, a terapia realmente transforma o caos em uma narrativa gerenciável, ajudando-nos a seguir nosso caminho com confiança. Qual é a sua história que está esperando para ser contada? É verdade que os morcegos não conseguem andar? Sim, é verdade. Os morcegos têm pernas muito finas, que não são feitas para caminhar. Em vez de membros fortes, como muitos mamíferos, eles possuem adaptações evolutivas que favorecem o voo. As pernas deles, embora funcionais para pendurar e se agarrar a superfícies, quase não permitem que andem no chão. Isso se deve à leveza dos ossos e à estrutura das patas, que são mais adequadas para agarrar do que para se mover. No chão, os morcegos costumam se mover de forma desajeitada ou rastejando, em vez de andar com confiança como cães ou gatos. É interessante notar que essas criaturas incríveis evoluíram para se tornarem voadores ágeis, o que lhes permite caçar insetos no céu noturno. Embora sejam limitados no solo, suas habilidades no ar realmente os tornam mestres da noite. Então, da próxima vez que você ver um morcego, lembre-se de suas incríveis adaptações para a vida no ar. Você sabia o que significa nibbling? Nibbling é uma palavra carinhosa que se refere aos filhos dos seus irmãos e irmãs, incluindo sobrinhos e sobrinhas. Esse termo ficou popular à medida que as relações familiares e a linguagem mudaram. Em vez de dizer os filhos da minha irmã ou os filhos do meu irmão, você pode dizer meus nibblings, adicionando um toque divertido. É uma ótima maneira de se referir a essas crianças que trazem caos, alegria e diversão sem fim nos encontros familiares. A linguagem está sempre evoluindo e nibbling é uma forma moderna e informal de reconhecer esses laços familiares especiais, muitas vezes cheios de risadas e amor. À medida que as famílias se tornam maiores e mais complexas, termos como nibbling ajudam a manter nossa língua fresca e interessante. Você pode se surpreender com a rapidez com que esse termo divertido conquista os corações de pais e tios ou tias. Então, da próxima vez que você falar sobre os filhos dos seus irmãos e irmãs, por que não usar nibblings? É fácil, é memorável e mostra a conexão única que você compartilha com esses pequenos aventureiros na sua vida. Acredite ou não, o nome da internet surgiu em 1974. O termo internet apareceu pela primeira vez para descrever uma rede global inovadora de sistemas de computadores interconectados. No início dos anos 1970, quando a tecnologia de computadores estava começando a crescer, os pesquisadores enfrentaram o emocionante desafio de fazer essas máquinas se comunicarem. Imagine um tempo sem redes sociais, streaming e compras online. Embora a ideia de conectar computadores já tivesse sido explorada antes, criar o termo internet consolidou a visão ambiciosa de uma vasta rede que permite o fluxo livre de informações em todo o mundo. Esse foi um momento revolucionário que preparou o terreno para a revolução da comunicação moderna. A ideia se transformou em uma onda de inovação, conectando milhões de pessoas e mudando a forma como compartilhamos e acessamos informações. Hoje em dia, desde e-mails até sites e redes sociais, a internet se entrelaçou em nossas vidas diárias, facilitando o aprendizado, promovendo conexões e incentivando a colaboração entre continentes. Avançando para o presente, é quase inimaginável pensar em um mundo sem esse recurso vital, tudo graças à visão dos primeiros pioneiros que tornaram o conhecimento facilmente acessível com apenas um clique. A maioria das pessoas não sabe disso, mas os pastos de gado são enormes. Mais de 1/3 de toda a terra nos Estados Unidos contíguos é dedicada à pastagem de gado, totalizando impressionantes 654 milhões de acres. Isso equivale a cerca de 2,6 milhões de quilômetros quadrados, representando 35% de toda a área terrestre. Esse uso extensivo da terra destaca a importância da produção de carne bovina na agricultura americana. Quando consideramos as terras cultivadas especificamente para alimentar esses animais, a área utilizada por essa indústria sobe para 41%. É surpreendente pensar que cada hambúrguer ou bife que você saboreia vem de paisagens tão vastas. Além disso, esses pastos contribuem para uma atividade econômica significativa, proporcionando empregos e sustento para muitos agricultores em todo o país. No entanto, a dependência dessas terras também traz desafios, incluindo problemas de manejo e preocupações ambientais.
Enquanto apreciamos os deliciosos produtos que vêm desse vasto sistema agrícola, é essencial equilibrar nosso consumo com um compromisso com práticas sustentáveis que protejam essas paisagens para as futuras gerações. Não é surpreendente considerar como os pastos de gado moldam nossos sistemas alimentares. Você não vai acreditar nos perigos ocultos de Yellowstone. Se o supervulcão de Yellowstone entrar em erupção com toda a sua força, cientistas alertam para uma queda drástica na temperatura global de até 10 graus Fahrenheit. Esse resfriamento significativo duraria quase uma década, causando impactos severos nos ecossistemas e na vida humana. Imagine um churrasco de verão se transformando em um frio de inverno. Mudanças de temperatura tão repentinas criariam um efeito dominó na agricultura. As colheitas teriam dificuldades para prosperar em condições mais frias, resultando em insegurança alimentar generalizada. À medida que os suprimentos de alimentos diminuem, os preços disparariam, e os governos poderiam enfrentar uma pressão sem precedentes, enquanto os cidadãos entram em pânico com a escassez de recursos. A situação poderia se deteriorar ainda mais, potencialmente resultando em conflitos por essenciais como água e terras aráveis. Essa reação em cadeia poderia até escalar para desordem civil, à medida que as comunidades lutam pela sobrevivência em meio a essa nova realidade severa. É um lembrete impactante de que uma erupção vulcânica em Yellowstone, famoso por suas vistas deslumbrantes, poderia afetar dramaticamente a vida em todo o mundo. Como podemos nos preparar para mudanças tão drásticas? Acredite ou não, uma bomba atômica caiu na Carolina do Sul. Em 1950, um bombardeiro B-47 da Força Aérea do Zeruara acidentalmente lançou uma bomba nuclear não armada perto de Mars Bluff, causando grande alvoroço. Felizmente, a bomba não tinha um núcleo de plutônio, então não explodiu como uma arma nuclear. No entanto, os explosivos convencionais dentro dela detonaram, resultando em uma explosão poderosa que criou uma cratera visível no solo. Este incidente chocante destacou os perigos do transporte de armas nucleares, mesmo quando não estão armadas. A explosão danificou várias casas próximas, deixando famílias em pânico e confusas. Embora ninguém tenha morrido, o evento levantou sérias questões sobre os protocolos de segurança em relação a munições nucleares em tempos de paz. Você consegue imaginar como é viver perto de um lugar com um encontro tão próximo da história? Este incidente incomum nos lembra dos riscos inesperados enfrentados em operações militares. Você sabia que existem apenas 4 palavras em inglês que terminam com o sufixo "doze"? São elas tremendous, horrendous, stupendous e hazardous. Esses adjetivos têm um charme especial. Cada um expressa um grau diferente de intensidade. Por exemplo, algo que é tremendous pode ser extremamente impressionante ou incomum, enquanto horrendous descreve algo horrível ou chocante. Stupendous significa algo surpreendentemente grande ou impressionante, e hazardous se refere a algo perigoso ou arriscado. Linguistas adoram estudar esses padrões, pois ajudam a entender a evolução das palavras e suas raízes em nosso idioma. O fato de haver tão poucas palavras com esse final incomum as torna ainda mais notáveis no inglês moderno. Embora não sejam frequentemente usados na fala do dia a dia, podem causar impacto se escolhidos com sabedoria. Então, da próxima vez que você quiser adicionar um pouco de originalidade ao seu vocabulário, considere usar um desses adjetivos marcantes. Quais outros padrões linguísticos interessantes você pode descobrir? Você pode se surpreender com o que vai descobrir sobre Shakira. Apesar de seu incrível sucesso como ícone musical mundial, Shakira enfrentou rejeições no início de sua carreira por causa de seu estilo único de cantar. Quando era apenas uma menina, ela fez um teste para o coral da escola, cheia de esperança de compartilhar seu talento. No entanto, o regente do coral achou sua vibração tão peculiar que a comparou ao som de uma cabra. Você consegue imaginar ser rejeitado por ter uma voz tão distinta? Em vez de desistir, Shakira abraçou sua singularidade e continuou a aprimorar suas habilidades. Com o passar dos anos, seu som característico conquistou milhões de fãs, resultando em muitos sucessos e uma audiência fiel. É um lembrete fascinante de que, às vezes, as características que nos tornam especiais podem nos destacar de maneira positiva. Então, da próxima vez que você ouvir uma de suas músicas marcantes, lembre-se, a rejeição pode ser o primeiro passo para a grandeza. Você sabia que a rã voadora de Wallace pode planar?
Essa incrível anfíbio que vive nas florestas verdes do Sudeste Asiático tem um talento único que a destaca das outras rãs. Com suas grandes patas membranosas que funcionam como paraquedas, essa rã salta alto no ar e plana graciosamente entre as árvores. As membranas ajudam a capturar o ar, permitindo que ela manobre com agilidade enquanto flutua pela copa das árvores. Mas isso não é tudo. Seus dedos têm ventosas que a ajudam a pousar com segurança nos galhos após um salto impressionante. Acredita-se que essas adaptações incríveis se desenvolveram como uma maneira inteligente de escapar de predadores famintos enquanto busca por alimento, permitindo que a rã se mova rapidamente e com segurança, sem tocar o chão. A rã voadora de Wallace mostra o quão surpreendente a natureza pode ser, transformando um simples salto em uma emocionante demonstração de sobrevivência. Não é incrível? Você pode se surpreender com o perigo das sementes de maçã. Muitas pessoas não sabem que as pequenas sementes nas maçãs podem ser perigosas. As sementes de maçã contêm ácido cianídrico, que pode ser tóxico em grandes quantidades. Para um resultado fatal, seria necessário comer cerca de 40 sementes ou mais, mas até algumas poucas podem causar desconforto. O corpo consegue lidar com pequenas quantidades de cianeto, mas muitas sementes de uma vez podem sobrecarregar seu sistema. É surpreendente como nossa comida pode nos surpreender. Algo tão saudável como a maçã pode esconder riscos. Portanto, da próxima vez que você estiver saboreando uma maçã crocante, pense 2 vezes antes de mastigar as sementes. Esse risco pode parecer chocante, mas lembre-se de que a moderação é importante. Ao comer uma maçã inteira, você obtém muitos nutrientes sem perigo. Então, escolha seus lanches com sabedoria e aproveite a doce polpa da fruta. O interesse pela segurança alimentar é importante, e saber o que evitar ajudará você a se manter seguro. Um urso realmente apareceu em um casamento no Colorado. Você poderia pensar que isso é uma cena de filme de comédia, mas aconteceu de verdade. Em um surpreendente acontecimento, um urso grizzly de 180 quilos apareceu sem convite, chocando e divertindo os convidados. Enquanto os noivos trocavam votos, o urso tinha outros planos. Deliciosos cupcakes. Imagine a cena. Enquanto o amor pairava no ar, o ousado urso atacou a mesa de sobremesas, levando os cupcakes bem diante dos olhos dos convidados. Em vez de pânico, risadas ecoaram enquanto o urso passeava, como se não percebesse o caos que estava causando. Felizmente, ninguém se machucou, e o casal terá uma história de casamento para contar por muitos anos. Esse convidado inesperado nos lembra de como a natureza pode se intrometer em nossas vidas. Quem diria que casamentos poderiam ser tão selvagens? Por que cidades japonesas contratam amigos atores? No Japão, algumas cidades adotam uma abordagem única para combater a solidão, oferecendo serviços onde atores podem ser contratados para desempenhar papéis de membros da família, amigos ou até parceiros românticos. Essa tendência surgiu da crescente conscientização sobre o isolamento que muitas pessoas enfrentam em cidades movimentadas. Com o avanço da tecnologia e o ritmo acelerado da vida, a necessidade de comunicação humana genuína se tornou mais importante do que nunca. Ao disponibilizar atores para esses papéis, as cidades buscam ajudar as pessoas a se sentirem menos sozinhas e a desenvolver um senso de pertencimento. Imagine compartilhar uma refeição com alguém que ouve e se importa, ou participar de encontros familiares com atores que sabem como fazer você se sentir especial. Esse serviço inovador não apenas oferece companhia, mas também destaca a importância do apoio emocional em nossas vidas, cada vez mais solitárias. Quem diria que contratar um amigo poderia mudar tanto a situação? Um fato interessante sobre o tamanho do Cazaquistão. Você sabia que o Cazaquistão é não só o maior país sem acesso ao mar, mas também o 9º maior do mundo? Sua área é de mais de 2,7 milhões de quilômetros quadrados, e esse imenso país é conhecido por suas vastas estepes, montanhas e desertos. Com tanto espaço, a população do Cazaquistão é de apenas cerca de 19 milhões de pessoas, o que resulta em uma das menores densidades populacionais do mundo. Pense nisso, com tanto espaço, há regiões inteiras onde você pode não encontrar ninguém por milhas. A geografia única do Cazaquistão inclui paisagens deslumbrantes, desde os picos nevados das montanhas Altai até as áridas áreas do deserto cazaque. Essa fascinante mistura de cultura, história e natureza nos faz refletir sobre a imensidão do nosso mundo. Você já se perguntou como é viver em um espaço tão vasto?
Por que Urano se destaca entre os planetas? Urano é o 7º planeta do Sol e um impressionante gigante em nosso sistema solar. Sua cor azul esverdeada chama a atenção de astrônomos e entusiastas da ciência. Desde o início dos anos 1990, os cientistas têm focado suas pesquisas em sua atmosfera, revelando características interessantes. Ao contrário de outros planetas, Urano gira de lado, o que resulta em mudanças sazonais drásticas. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio, mas também contém metano, que lhe dá essa tonalidade única. Os ventos na atmosfera de Urano podem atingir velocidades de até 900 km por hora, criando fenômenos climáticos impressionantes. Pesquisadores estão constantemente estudando este mundo gelado com poderosos telescópios e missões espaciais, na esperança de descobrir mais sobre sua estrutura e história misteriosas. Quais novos segredos sobre Urano as futuras missões revelarão? Você sabia que o cérebro funciona com apenas 12 watts? É incrível, mas o cérebro humano utiliza apenas 12 watts de energia, o que equivale à potência de uma lâmpada fraca. Mais interessante ainda é que o cérebro consome cerca de 20% das calorias que o corpo precisa em repouso, apenas para funcionar. Isso é bastante, considerando que ele representa apenas cerca de 2% do nosso peso. Esse órgão poderoso está sempre ativo, controlando tudo, desde pensamentos e movimentos até emoções e memórias, e não possui receptores de dor. Isso significa que, apesar dos processos complexos que ocorrem dentro dele, o próprio cérebro não sente dor. Então, da próxima vez que você estiver imerso em pensamentos ou criatividade, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando incansavelmente, usando apenas uma pequena quantidade de energia para todas as suas incríveis conquistas mentais. Você não vai acreditar no que pode aprender sobre os morcegos e sua visão. Embora os morcegos sejam conhecidos por sua ecolocalização para se orientar no escuro, muitos deles também têm uma visão excelente. Por exemplo, o morcego frugívoro. Essas criaturas encantadoras são frequentemente encontradas em regiões tropicais, onde dependem principalmente da visão para encontrar alimento. Em condições de pouca luz, seus olhos grandes os ajudam a localizar frutas maduras e flores que fornecem os nutrientes necessários. Curiosamente, a visão dos morcegos frugívoros pode competir com a de alguns primatas, permitindo que vejam bem mesmo em ambientes com pouca luz. Essa incrível adaptabilidade significa que eles podem prosperar em diversas condições, utilizando tanto sua visão aguçada quanto suas habilidades de ecolocalização. Portanto, embora muitas vezes pensemos nos morcegos como criaturas noturnas que dependem apenas do som, sua visão extraordinária acrescenta mais um aspecto às suas estratégias de navegação e sobrevivência. A natureza não é cheia de surpresas. A agricultura realmente contribui para a mudança climática. Embora frequentemente culpemos os carros e as fábricas, a agricultura também desempenha um papel enorme. Por exemplo, as vacas são conhecidas por produzir metano, um gás de efeito estufa que é 25 vezes mais potente que o dióxido de carbono na retenção de calor na atmosfera. Isso significa que nossos hambúrgueres e produtos lácteos favoritos contribuem significativamente para o aquecimento global. Além disso, o desmatamento acelera a mudança climática, destruindo árvores que naturalmente absorvem dióxido de carbono. Quando as florestas são derrubadas, perdemos importantes absorvedores de carbono, e o próprio processo de desmatamento pode liberar ainda mais gases de efeito estufa. Combater a mudança climática de forma eficaz requer atenção não apenas ao setor de transporte. É necessário agir em diversos setores, incluindo a agricultura e gestão de resíduos, para realmente fazer a diferença na solução desse problema urgente. Por que o drywall utiliza resíduos de carvão? Surpreendentemente, cerca de 45% do drywall produzido no Equator vem de resíduos gerados em usinas de carvão. Esse processo envolve o uso de um mineral chamado gesso, que pode ser obtido a partir dos subprodutos da queima do carvão. O gesso é um ótimo material para drywall, pois é leve, resistente e totalmente reciclável. Reutilizar esses resíduos ajuda os fabricantes a reduzir a quantidade de lixo nos aterros e a criar um produto mais leve, necessário para a construção. Mais interessante ainda, quando o drywall é desmontado ou substituído, ele pode ser reciclado novamente.
Esse ciclo de reciclagem ajuda a preservar os recursos naturais e a diminuir as emissões prejudiciais geradas na produção de novo gesso. Então, da próxima vez que você olhar para uma parede, pense na jornada desse drywall e em como ele contribui para uma indústria da construção mais sustentável. Uma descoberta fascinante foi feita em uma caverna na Armênia. Calçados feitos de fibras vegetais com mais de 5.500 anos. Esses artefatos impressionantes nos mostram a engenhosidade de nossos antepassados. Imagine pessoas caminhando por terrenos difíceis na antiga Armênia, criando calçados não apenas para estilo, mas também para conforto e proteção contra as intempéries. O uso de materiais naturais, como plantas, demonstra o quanto as pessoas estavam conectadas ao seu ambiente, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis. Esses sapatos destacam que, mesmo na pré-história, as pessoas pensavam à frente, mostrando uma criatividade comparável à habilidade moderna. Descobertas como essa nos ajudam a entender não apenas as tecnologias da época, mas também a vida cotidiana e os desafios enfrentados pelas primeiras comunidades. O que mais podemos aprender com esses tesouros antigos? O que realmente move os elefantes o dia todo? Os elefantes são verdadeiros gourmets, passando até 18 horas por dia, comendo impressionantes 150 quilos de comida. Sua dieta é composta por gramíneas, frutas e até cascas de árvores, o que lhes dá energia para viajar longas distâncias. Esses gigantes bondosos têm uma alimentação muito variada, o que os ajuda a viver em diferentes ambientes, desde savanas até florestas. A busca constante por alimento também é importante para o ecossistema. Ao limpar a vegetação e dispersar sementes, eles ajudam a manter a saúde do meio ambiente. Imagine um dia dedicado a comer para sustentar sua majestosa existência. Os elefantes não precisam apenas de comida para sobreviver, mas também participam de interações sociais, compartilhando alimentos e fortalecendo laços em seu grupo. Não é incrível quanto esforço é necessário para alimentar essas criaturas maravilhosas? Você sabia que uma pessoa média produz cerca de 1,4 litros de urina todos os dias? Isso é quase um quarto. Pode parecer surpreendente, mas a urina é um subproduto importante de como nosso corpo lida com os resíduos. Quando comemos e bebemos, nosso corpo absorve nutrientes e líquidos, filtrando o que não precisamos pelos rins. Esses rins funcionam como pequenas estações de tratamento, removendo o excesso de água, sais e outras substâncias. Após o processamento, os resíduos passam pelos ureteres e se acumulam na bexiga até estarmos prontos para liberá-los. Muitos fatores podem influenciar a quantidade de urina que produzimos, como a quantidade de água que bebemos, o nível de atividade e até mesmo o clima. Então, da próxima vez que você for ao banheiro, lembre-se de que você faz parte de um processo natural que mantém o equilíbrio e a saúde do seu corpo. Não é incrível como algo tão comum é tão importante para o nosso bem-estar? Imagine pagar 872 milhões de dólares por um site. Esse valor impressionante se tornou o preço do domínio da internet mais caro já vendido, mostrando o quão valiosa é a propriedade digital no mundo online atual. Contudo, desde redes sociais até comércio eletrônico, prosperando, ter um domínio de prestígio é como possuir um terreno desejado. Tanto empresas quanto indivíduos entendem que um domínio memorável e fácil de encontrar pode ser um fator decisivo para superar a concorrência. Fatores como reconhecimento de marca, otimização para motores de busca e confiança do consumidor dependem da qualidade do nome do domínio do site. À medida que a atividade online continua a crescer e as empresas se concentram mais em espaços digitais, não é surpresa que os domínios estejam se tornando cada vez mais caros. Essa tendência levanta questões interessantes sobre o futuro da internet e o que isso significa para novos empreendedores. Veremos vendas ainda mais altas no futuro. Como esses preços de domínios afetarão as estratégias de negócios online? A fronteira digital continua a evoluir. Você sabia que os mamutes lanosos viveram ao lado dos humanos? Esse fato surpreendente mostra que essas enormes criaturas coexistiram na Terra com os humanos primitivos, na época em que as pirâmides estavam sendo construídas no Egito. Para entender melhor, imagine que enquanto os antigos egípcios criavam grandiosas tumbas, os mamutes lanosos ainda estavam vivos e vagavam pelas terras geladas.
Essa coincidência interessante desafia nossas ideias tradicionais sobre a cronologia da história, sugerindo que nossos ancestrais não apenas encontraram esses mamíferos icônicos, mas talvez até os caçaram por alimento ou usaram sua pelagem para se aquecer. Imagine os antigos humanos atravessando paisagens difíceis da Era do Gelo e avistando essas criaturas gigantes à distância. A existência dos mamutes lanosos, tão próxima de realizações significativas da humanidade, nos faz repensar a história antiga. Afinal, o mundo sempre foi cheio de conexões e interações surpreendentes que ajudaram a moldar as civilizações. Então, da próxima vez que você pensar nas pirâmides, não se esqueça desses colossais e peludos gigantes que um dia compartilharam este planeta conosco. Vamos falar sobre segurança pessoal. Em um mundo cheio de surpresas, é importante estar atento ao que nos rodeia. Atividades do dia a dia, como caminhar até o carro após o trabalho, ou sair com amigos à noite, podem ter riscos ocultos. É fundamental manter a vigilância e perceber perigos potenciais. Medidas simples como evitar distrações com o celular e estar acompanhado à noite podem aumentar muito sua segurança. Por exemplo, em um lugar cheio de pessoas, estar atento pode ajudá-lo a notar comportamentos suspeitos antes que seja tarde. Pode parecer óbvio, mas muitas pessoas ignoram essas etapas simples. Segurança pessoal não é apenas cautela, é a capacidade de lidar com a vida com confiança. Então, por que não dedicar um tempo hoje para avaliar seus hábitos e fazer pequenas mudanças? Sua atenção pode fazer uma grande diferença na proteção de si mesmo em situações cotidianas. Você sabia sobre a grande influência da Bíblia de Gutenberg? Este livro incrível, impresso por Johann Gutenberg em 1455, foi um marco na história, pois foi o primeiro livro no Ocidente impresso com tipos móveis. Antes dessa invenção, os livros eram escritos à mão, tornando-os raros e caros. A inovação de Gutenberg revolucionou a forma de disseminar informações, permitindo imprimir mais rápido e de forma mais eficiente. Imagine um mundo onde o conhecimento pudesse se espalhar amplamente, promovendo a alfabetização. A Bíblia de Gutenberg é uma obra-prima, com belas ilustrações e uma tipografia elegante, mostrando as possibilidades dessa nova tecnologia. Sua criação tornou os livros mais acessíveis ao público em geral, contribuindo para o Renascimento e a Reforma. Pense nisso, essa única obra impressa ajudou a moldar o futuro da educação, cultura e religião na Europa. Hoje, a Bíblia de Gutenberg é reconhecida não apenas por sua importância histórica, mas também por seu papel na promoção da disseminação de ideias e inovações que continuam a influenciar nossas vidas hoje. Quais outras invenções mudaram o mundo assim como essa? Por que um degustador precisa de seguro? Gennaro Palícia, o principal degustador de uma grande marca de alimentos, tomou uma decisão inusitada ao segurar suas papilas gustativas por 10 milhões de libras esterlinas, cerca de 13 milhões de dólares, através da Lloyds em Londres. Esse valor impressionante é mais do que o dobro da quantia que a Lloyds paga pela lendária voz de Bruce Springsteen, avaliada em 3,5 milhões de libras. A decisão de Gennaro destaca a importância do sabor na indústria culinária. Degustadores ajudam a moldar os sabores de muitos produtos e sua capacidade de perceber sutilezas pode ser crucial para o sucesso de uma marca. Ao proteger suas habilidades gustativas, Gennaro garante que a perda de seu talento excepcional não resulte em problemas financeiros. Essa forma única de seguro enfatiza o quão valiosas são as habilidades sensoriais na indústria alimentícia. Quem poderia imaginar que o sabor poderia ser tão valioso? Está se sentindo mal? Conheça um curioso cibercondríaco. Um cibercondríaco é alguém que frequentemente recorre à internet para entender seus problemas de saúde. Ele pode começar com uma simples dor de cabeça e logo se perder em artigos, fóruns e sites médicos tentando descobrir o que está acontecendo. Essas buscas constantes podem aumentar a ansiedade sobre a saúde, já que ele se depara com diversas doenças, algumas raras ou até mesmo inventadas. Com tanta informação, é difícil distinguir fontes confiáveis de afirmações exageradas. Essa busca incessante pode fazer com que cibercondríacos se preocupem com sintomas que podem nem existir, um fenômeno que os psicólogos chamam de ansiedade relacionada à saúde. É importante combinar pesquisas online com conselhos de profissionais de saúde para evitar medos desnecessários. Você ou alguém que você conhece também é cibercondríaco? Você sabia que os pacotes de chips são preenchidos com nitrogênio? Essa estratégia muda tudo no mundo dos petiscos.
Em vez de ar comum, esses pacotes são preenchidos com nitrogênio, que ajuda a manter seus chips crocantes e frescos. Mas por que nitrogênio? Porque, ao contrário do oxigênio, o nitrogênio não causa a oxidação dos chips e sua deterioração. Além disso, o nitrogênio cria uma camada protetora que evita que os chips frágeis quebrem durante o transporte. Já abriu um pacote de chips e encontrou muitos pedaços quebrados? Isso pode ser porque eles balançaram demais no ar comum. Usando nitrogênio, os fabricantes garantem que a maioria dos chips chegue até você em perfeito estado. Então, da próxima vez que você estiver saboreando essa delícia crocante, lembre-se da ciência por trás disso, mantendo seus petiscos frescos e inteiros para o máximo prazer. A incrível verdade sobre o metabolismo e a forma do corpo. Existe uma ideia comum de que pessoas magras têm um metabolismo rápido, mas isso nem sempre é verdade. Você sabia que pessoas com um corpo mais esbelto podem ter um metabolismo mais lento? Essa realidade surpreendente se deve ao fato de que os músculos queimam mais calorias do que a gordura. Músculos são tecidos ativos que utilizam energia, mesmo em repouso, enquanto a gordura é mais como um depósito passivo. Por isso, quem tem mais massa muscular geralmente tem um metabolismo mais rápido. Isso significa que, se alguém parece magro, mas tem pouca musculatura, pode não queimar calorias tão rapidamente quanto uma pessoa com mais músculos, independentemente do peso. Então, da próxima vez que você pensar em metabolismo e fitness, lembre-se de que a massa muscular desempenha um papel fundamental em como nossos corpos utilizam energia. Você pode se surpreender. Os faraós usavam escravos como armadilhas para moscas. No Antigo Egito, a vida dos faraós era cheia de luxo, mas eles também enfrentavam incômodos, como as moscas que voavam ao seu redor. Para se livrar desses insetos, eles usavam um método bastante inusitado. Eles cobriam seus escravos com mel. Sim, ao passar mel em sua pele, os faraós distraíam as moscas de si mesmos, usando essas pessoas infelizes como armadilhas para moscas. Essa prática destaca as medidas extremas que eram tomadas para manter o conforto real, mesmo que às custas de outros. Embora muitas vezes pensemos na grandeza do Antigo Egito, essa tática estranha nos lembra dos lados sombrios de sua sociedade, onde os escravos eram às vezes vistos como ferramentas para conveniência. Compreender essa prática incomum nos dá uma visão mais profunda sobre a vida e o tempo dos governantes egípcios antigos. Quais outros métodos surpreendentes eles poderiam ter usado para resolver problemas do dia a dia? Você sabia que os jogos de azar ajudam a caridade na Finlândia? Neste país nórdico único, os jogos de azar não são apenas uma forma de entretenimento. Eles desempenham um papel importante no apoio às comunidades. O governo finlandês regula cuidadosamente todos os jogos de azar, garantindo que cada centavo de lucro vá para fins beneficentes. Isso significa que quando os jogadores fazem apostas, eles não estão apenas buscando ganhar, mas também contribuindo para projetos importantes que beneficiam a sociedade. Desde o financiamento de programas para jovens e apoio a iniciativas de saúde, até o desenvolvimento das artes e da cultura, o impacto da receita dos jogos de azar é significativo. Muitas organizações dependem desse financiamento para cumprir suas missões, provando que a sorte pode levar a mudanças positivas. Então, da próxima vez que você pensar em jogos de azar, lembre-se de que na Finlândia você não está apenas jogando, você está ajudando a construir uma comunidade melhor, não é incrível? Você já se perguntou por que as barbas podem crescer tanto? Se um homem nunca se barbear, sua barba pode chegar a impressionantes 9 metros, isso é muito cabelo. Em média, os pelos do rosto crescem cerca de 1,5 centímetros por mês, o que dá aproximadamente 15 centímetros por ano. Ao longo de décadas de vida adulta, isso se acumula rapidamente. Curiosamente, o recorde mundial da barba mais longa pertence a um homem chamado Se Chiu Ping, cuja barba media mais de 5,5 metros. Embora a maioria das pessoas não deixe suas barbas chegarem a tamanhos extremos, esse potencial incrível mostra o quão extraordinários podem ser os pelos humanos. A velocidade de crescimento é influenciada por fatores como genética, alimentação e saúde geral. Mas a possibilidade de deixar uma barba crescer 9 metros é um fato interessante para refletir. Quem sabe? Talvez um dia alguém aceite o desafio de cultivar a barba mais longa da história. É verdade que jaquetas de Lula podem brilhar? A jaqueta preta de Lula não é apenas estilosa, ela realmente ganha vida quando a luz a atinge. Feita de milhões de pequenas esferas de vidro, essa roupa inovadora imita a coloração de camuflagem dos verdadeiros Lulas.
Quando a luz incide sobre a jaqueta, cada esfera reflete cores de maneira impressionante, permitindo que quem a usa se misture ao ambiente, como uma verdadeira lula no oceano. O segredo está no material único que transforma uma simples jaqueta preta em um espetáculo de luz, mostrando uma variedade de cores. Essa técnica não só destaca a beleza da jaqueta, mas também revela as incríveis possibilidades da ciência na moda. Imagine usar algo que muda de cor dependendo de onde você está. Quem diria que a moda poderia incluir uma ciência tão legal? Acredite ou não, mas o Burger King tem sauna. Essa abordagem inusitada ao fast food pode ser encontrada em Helsinki, na Finlândia, onde a famosa rede oferece uma experiência surpreendente: comer na sauna. Imagine saborear um delicioso Whopper enquanto sente o calor do vapor ao seu redor, com uma toalha nos ombros. Não é apenas uma refeição, é uma verdadeira aventura sensorial. A sauna traz aconchego à sua refeição, criando uma atmosfera relaxante que raramente se vê no mundo do fast food. Os clientes comentam que o atendimento personalizado melhora a experiência, transformando um lanche rápido em um momento de conforto. Isso reflete uma tendência maior na Finlândia, onde as saunas têm um papel importante na cultura e na vida social. Ao combinar essas duas atividades agradáveis, o Burger King realmente muda nossa percepção sobre fast food. Então, da próxima vez que você quiser um hambúrguer, que tal experimentá-lo na sauna? É uma maneira rápida de escapar da rotina. Por que os pisos rangiam no Japão feudal? Durante a era feudal no Japão, os senhores tomavam medidas especiais para proteger suas casas de intrusos invisíveis, conhecidos como ninjas. Para aumentar a segurança, foram instalados pisos de tábuas de madeira, colocadas com um certo espaçamento, o que criava um rangido característico ao andar. Esse design inteligente funcionava como um sistema de alerta precoce, avisando os moradores sobre possíveis ameaças. Os pisos eram tão eficazes que ganharam o nome de pisos de ninja, tornando-se um elemento importante na estratégia de defesa dos senhores. Imagine-se caminhando por um majestoso castelo e, de repente, os pisos rangentes revelam uma presença oculta. Essa combinação única de arquitetura e segurança mostra o quão astutos eram os samurais e seus conselheiros na proteção de suas propriedades. Além disso, isso adiciona um toque intrigante às histórias de furtividade e espionagem que cercam os lendários ninjas do Japão. Um fato interessante sobre luvas de boxe. Originalmente, elas foram criadas para proteger os lutadores de lesões, mas curiosamente tiveram o efeito oposto. Quando as luvas de boxe surgiram pela primeira vez, seu objetivo era amortecer os golpes e proteger as mãos dos boxeadores de fraturas. No entanto, o acolchoamento extra permitiu que os lutadores desferissem golpes muito mais fortes. Como resultado, o risco de lesões na cabeça dos boxeadores aumentou significativamente. Com golpes mais fortes no ringue, a gravidade das concussões e outras lesões na cabeça também aumentou. Essa reviravolta irônica mostra que inovações em segurança nem sempre resultam em resultados mais seguros. Os itens que deveriam reduzir os danos inadvertidamente contribuíram para os perigos deste esporte. Então, da próxima vez que você assistir a uma luta de boxe, lembre-se de que essas luvas podem tornar a luta menos brutal, mas mudaram o jogo de maneiras inesperadas. Um fato interessante sobre os Gurkhas do exército britânico. Eles têm um dos processos de recrutamento mais difíceis. Todo ano, cerca de 28 mil pessoas tentam entrar para essa equipe de elite, mas apenas cerca de 230 conseguem passar na seleção. O recrutamento acontece em vilarejos nepaleses, onde tradições e testes físicos estão profundamente ligados ao terreno desafiador. Um dos testes mais difíceis é uma corrida extenuante de 2 milhas, durante a qual os candidatos devem subir uma ladeira íngreme carregando uma cesta com 35 quilos de pedras. Não se trata apenas de velocidade, é um teste de força, resistência e determinação. Os Gurkhas, conhecidos por suas habilidades especializadas em guerra de montanha, buscam pessoas capazes de suportar cargas físicas extremas. Completar essa corrida com sucesso abre as portas para se juntar a uma unidade lendária que atua nas condições mais desafiadoras ao redor do mundo.